Glória a Deus, que bênção. Vamos então, hoje é culto em prol da Fundação Reviver, é culto de oração, então vamos fazer o círculo de oração nesta noite para orarmos a Deus e buscarmos. Já oramos, já buscamos, mas vamos buscar mais ainda em nome de Jesus, porque o crente é assim, tem que orar e orar e orar. As irmãs podem fazer o círculo de oração aqui na frente, os irmãos também aqui, mesmo que sejam 2, 3 só, mas o que importa é nós orarmos, não importa a quantidade. Deus não quer quantidade, Ele quer qualidade. Ele quer qualidade da nossa oração. Então vamos clamar ao Senhor em alta voz. Abre o teu coração para Deus agora no círculo de oração e busque a Deus, que Ele tem poder para te ajudar. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Oh glória, 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 glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma noite, Senhor, nós viemos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor Jesus. Ó Deus amado, perdoa tudo aquilo que falamos, que pensamos, que fizemos, meu Deus. Lava, Senhor, a minha vida, a vida dessa irmã, desse irmão, com teu santo sangue que é puro, que é carmesim. Oh glória, 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 glória a Deus. Oh glória, glória, glória a Deus. Sai obra contrária, sai, sai, sai desânimo, sai espírito maligno. O sangue de Jesus te queima, o sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, que nessa noite toda a corrente do inferno, toda a corrente maligna venha ser queimada, venha ser repreendida agora pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus tem poder. Sai, sai opressão, sai angústia, sai, 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 sai em nome de Jesus. Meu Deus, usa essa irmã, usa esse irmão, Senhor meu Pai, grandemente na tua obra. Meu Deus, derrama nessa noite do teu poder, da tua presença na vida dessa obreira, na vida desse obreiro, Senhor. Enche a vida dessa irmã, enche a vida desse irmão. Sai obra de feitiço, sai, sai opressão, sai. O sangue de Jesus te queima, o sangue de Jesus te queima. Ó Deus de poder, ó Deus de glória, usa, Senhor meu Deus, a irmã Lisa, a irmã Ivone, a irmã Olga, Senhor, a irmã que veio, Senhor, nesta noite. Ah Deus, fala com cada um, Senhor. Fala, Senhor, com Lucas, fala, Senhor, com os nossos demais irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Ah Deus amado, vai abençoando a cada irmã que tem contribuído com a Fundação Reviver. Repreende todo espírito devorador da miséria, sai agora em nome de Jesus. Oh meu Deus, usa-me conforme o teu querer nesta noite. Meu Deus, que o teu povo venha sair edificado espiritualmente, venham sair renovados. Oh glória, glória, glória a Deus. Meu Deus, nós oramos em teu nome, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro com aquele lar, ir de encontro com aquela família, ó Deus, que está, Senhor, destruída, e o sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, faz a tua grande obra para a glória do teu santo nome. Meu Deus, abençoa mais e mais a cada irmão do círculo de oração. Meu Deus, que tem orado e intercedido pela tua igreja, pelos visitantes, por cada um, Senhor, meu Deus. Ah Deus, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, bater as palmas bem alegre para Jesus. Ainda de pé, vamos louvar um hino ao Senhor e logo entrarmos na palavra de Deus. Amém? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar
do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, e até com gemidos inexprimíveis, aí você pode então compreender que para Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus que se encontra no livro de Tito, aleluia. Essa palavra hoje de manhã indo, fazendo meus compromissos, o Senhor já me revelava. O Senhor falou: nessa noite você vai pregar lá em Tito. E eu falei: amém, Senhor, amém. Se o Senhor quer que eu pregue, eu prego em nome de Jesus. Em Tito eu falei, em Tito, Senhor, quase ninguém prega em Tito, Jesus. Mas daí eu lembrei de um propósito que há um tempo eu fiz com Deus, que eu queria pregar aquilo que ninguém pregava. Atualmente nas igrejas normalmente se prega muitos livros, e é uma bênção, Tem alguns livros que se prega bastante, mas daí eu tinha feito um propósito com Deus. Eu falei: Senhor, eu quero pregar aqueles livros que ninguém prega, para o povo saber a existência, que existe esses livros. Porque Tito é um livro pequeno, apenas de 3 capítulos. E aí de manhã eu lembrei desse propósito que eu fiz com Deus. Eu falei: amém, Senhor. E vindo para cá também, eu estava vindo de ônibus para cá, e daí o Senhor me fez lembrar, pregar em Tito. E daí, pela graça de Deus, estamos agora pregando em nome de Jesus, Tito, capítulo 3 e versículo 3 da palavra de Deus. Aleluia. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aleluia. Até que a palavra do Senhor. Pode se assentar e bater as palmas bem alegre para Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui está a palavra de Deus, que ela é afiada como uma espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes, ela corta para os 2 lados. Aleluia. E assim é a palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos, nós podemos ver aqui que Tito era, meus irmãos e irmãs, um verdadeiro filho, segundo a fé comum para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu esta carta para Tito porque ele considerava Tito um verdadeiro filho na fé. Mas esta carta ficou para nós pela graça de Deus, porque a Bíblia diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, exortar. Então toda a palavra de Deus, ela serve para a nossa vida e nos instrui do que devemos fazer também. Então, meus irmãos, aqui nós vemos no versículo 3: pois nós também outrora éramos nécios. Meus irmãos, minhas irmãs, eu não sei qual é a sua condição espiritual atualmente,
Não sei se você é cristão, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, ou se já está há anos com a caminhada com Deus. Já está 1 milênio, já, meu Deus, né, irmã Larissa? 1 milênio já com a caminhada com Cristo, aí não, né? Então, você que está há muito tempo com Deus, sabe? E aqueles que estão começando devem saber também que nós éramos nécios. O que é ser nécio? Ser nécio é ser ignorante, sem conhecimento, é não ter entendimento das coisas. E era assim nós, lá quando estávamos no mundo, ou você que se encontra nessa atual situação agora também, como um nécio. Por quê? Irmã Larissa, você está chamando as pessoas de burra? Não estou falando isso, até porque eu não sei o que estou falando, é a palavra de Deus. Nécio é uma palavra para ignorância. Ignorância é uma pessoa ignorante, que não tem conhecimento do que? De Deus, não conhece. Por quê? Porque para você conhecer a Deus, para você conhecer as coisas de verdade, primeiro você tem que estar liberto, e isso só acontece conhecendo a verdade divina, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Irmã Larissa, que verdade é essa? Essa verdade se chama Jesus Cristo, porque o próprio Jesus na Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você quer ser alguém diferente, se você já foi transformado por Deus, então você logo está conhecendo a palavra de Deus, está buscando a Deus, você está amando a Jesus. Como? Guardando as palavras dele, porque lá em João 14 diz que aquele que me ama guardará a minha palavra, e eu e meu Pai veremos nele e faremos nele morada. Então, se nós queremos amar a Jesus, se você já ama a Jesus, você então tem que guardar a palavra dele, e assim nós deixamos de ser nécios, ignorantes à verdade de Cristo, a verdade purificadora, a verdade de salvação para nossa alma. Há quantos aí fora que andam ignorando essa verdade, que andam perdidos, que andam sem rumo, sem saída, muitas das vezes porque se sentem sobrecarregados com tantas demandas, tantos afazeres, tantas coisas, mas esquecem que o Senhor é o alívio, esquecem que há um Deus, porque estão já ignorantes no sentido de não conhecer, de não ter o entendimento de que se eles buscarem a Deus, Deus não vai lançar eles fora, mas sim vai acolher com todo amor, porque Jesus foi o maior ato de amor. Jesus foi o amor, porque Ele deu a vida dele por nós. Imagina, Deus mandou o seu próprio Filho por amor de nós, pecadores, miseráveis, horríveis. Imagina, que bênção, que glória. E nessa noite eu venho falar para você que você tem direito total à salvação. Basta o que? Você crer. Aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. Se você crê em Jesus, você guarda a palavra dele. Se você ama Jesus, você guarda a palavra dele. Irmã, que palavra é essa? A verdade, a palavra verdadeira, a Bíblia Sagrada. Medita, examina na palavra de Deus, porque ela tem poder. A Bíblia nos fala que é através da oração e da palavra de Deus que nós somos santificados. Se nós queremos buscar a santificação, primeiramente é o Espírito Santo quem nos muda, nos transforma, e depois também do nosso querer. Se nós queremos algo, nós temos que correr atrás também, temos que orar, jejuar, fazer tudo isso. Por quê? É para Deus. Não, é para a tua alma. Você está jejuando para a tua alma, porque Deus não precisa que você jejue por Ele. Você tem que jejuar por você e pelos irmãos e irmãs também, depois que você já está bem espiritualmente, né? Não pode deixar de esquecer os irmãos e irmãs, porque a Bíblia diz que nós devemos orar um pelos outros. Continuando o versículo: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes. A desobediência é algo do nosso ser.
É algo da nossa carne, nosso DNA rebelde, caído, lá de Adão. Meu Deus, a Bíblia, sabe o que a Bíblia compara a rebeldia? Compara com a feitiçaria. Quantos crentes aí que oram, Deus queima aquele feiticeiro, mas está pior. Está orando o contrário e ainda está sendo rebelde a Deus por estar orando o contrário. Está pior que o feiticeiro, porque a rebeldia é igual ao feitiço. Então, nós devemos deixar todas essas práticas terrenas, velhas, entende? O apóstolo Paulo exortou a Timóteo falando: tu, homem de Deus, foge dessas coisas, foge das fábulas vãs, das fábulas enganatórias, daqueles falsos profetas, das coisas carnais, das paixões da mocidade. E assim nós também devemos fugir dessas coisas, porque desagrada a Deus. E ninguém quer desagradar o próprio Deus, né? Imagina, você desagradar o Criador do Universo. Olha que horrível. Olha, meus irmãos, é só nós pensarmos. Se você quer a tua salvação, você tem que ir atrás dela. Você tem que orar, tem que buscar, tem que se consagrar, tem que se humilhar perante Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Você tem que dizer, orar, buscar de todo o coração. Não adianta dizer, irmã Larissa, mas eu já pedi perdão. Mas daí pediu perdão assim: Deus, me perdoa. Não, tem que ser algo de coração, um coração quebrantado, um coração de verdade que diz: Deus, me perdoa de verdade mesmo, Jesus, eu pequei, mas por favor, pela tua misericórdia, me salve. E Ele pode te salvar, e Ele quer te salvar. Jesus é o mais interessado em te salvar. Por quê? Porque a vontade de Deus é que ninguém se perca dos caminhos do Senhor. Mas muitos querem se perder da vontade de Deus e participar de coisas mundanas, profanas, igual aquela festa que já passou, aquela festa que adora a carne, aquilo que é contrário à palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos deixar a carne nos dominar. E é aquilo que acontece naquela festa mundana, a qual eu não preciso nem citar o nome, porque é de entendimento claro qual que é, e tantas outras que acontecem ao longo do ano. Então, por nós, carne, nós, irmã Larissa, carne, irmãos, irmãs carnais, sem Espírito Santo, somos assim. E não adianta eu vir dizer, passar a mão na minha cabeça, na mão da cabeça de vocês, dizendo que nós somos bons e nem nada. Por que não? Porque sem o Espírito Santo não há nada de bom, a não ser nada. Em nós não há nada que preste para alguma coisa. Para pensar. Quem quer ficar perto de uma pessoa ignorante, rebelde, desgarrados, como diz o versículo? Desgarrados é alguém solto, algo que se perdeu, igual a ovelha desgarrada que se perdeu das outras ovelhas. Entende? Ninguém quer, mas isso pelo olhar carnal, pelo olhar da sociedade, porque eu sei de um Deus que mesmo você tendo essas características, o sangue dele é mais forte e te purifica de todos os pecados. Aleluia! Então, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Que paixões são essas? Que prazeres são esses, irmã Larissa? Vamos lá em Efésios, de número 1, que nós iremos conhecer esses prazeres que a Bíblia cita. Nós iremos ver o que é isso que a Bíblia nos fala. Em Efésios, capítulo 1, aleluia, da palavra de Gálatas 5 e versículo de número 19. Gálatas 5, 19, que diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas
Ou seja, todos conhecem as obras da carne. Não há ninguém que pode dizer, naquele grande dia que Jesus voltar, dizer, Jesus, eu não cometi pecado nenhum, eu não conhecia nem o que era essa tal de carne que tanto fala, não conhecia o que era pecado. Pois nessa noite vamos ver o que são. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, nós, como carnais, nós praticamos tudo isso. Quando nós estávamos longe da presença de Deus, nós praticávamos tudo isso. Glutonaria é um pecado muito grave que pouco se fala atualmente. Glutonaria é você comer demais, é exagerar, é olhar a comida, desejar e comer além, sabe? Aquela ânsia. Tem muita gente que diz que crente come muito. Não, crente tem que comer a medida moderada, não tem essa. Crente tem que estar na moderação, igual o Espírito Santo manda, igual a Bíblia manda, ser com ordem e com decência, tudo. Então, tem muita gente que se esquece do pecado da glutonaria. Nós não devemos seguir essas obras da carne. Outra coisa, a prostituição aqui, quer dizer, só é pecado a prostituição se você está lá num bordel? Não. A prostituição espiritual é algo sério, algo que tem acontecido muito atualmente. O que seria a prostituição espiritual? A prostituição espiritual é você estar crendo em misticismos. Eu creio em Deus, eu creio em Deus Pai, eu creio que o universo vai me mandar uma casa que vai lá, aqueles signos lá do horóscopo que vão ver o negócio lá do meu mês, de como é que vai ser. Não, para com isso. Isso é prostituição espiritual. Isso não provém de Deus. Deus, Ele é um Deus verdadeiro, justo, fiel. Ele é amor, Ele é justiça. Tudo isso, então, não tem. A idolatria espiritual é você dizer, eu creio em Jesus, eu amo em Jesus, mas depois vai lá, começa a falar palavrão, começa a ver música, a ouvir músicas seculares. Assim começa a prostituição espiritual e depois se torna em algo pior. Os primeiros indícios da prostituição espiritual são esses. É só uma musiquinha. Não, foi só um palavrão. Não, Deus entende meu coração. Esse é o início da prostituição espiritual. E é um caminho horrível, a qual leva algo muito sério, que é a morte espiritual. E uma vez aquele que já provou do Espírito Santo e tem a morte espiritual, para voltar para a presença de Deus é muito difícil. É muito difícil, é só Deus que pode ajudar. Então vamos cuidar das nossas almas, vamos cuidar da palavra de Deus e examinar ela, porque é mister que está vindo falsos profetas, está vindo levante, mas a palavra de Deus não vai passar. O que é pecado é pecado, o que é verdade e tem que ser falado, porque só assim que a verdade vai permanecer. Se falar se for pregado, se a igreja se contaminar com essas coisas, por mais que todos nós somos pecadores, que estamos pela ousadia do Espírito Santo na presença de Deus para clamar e buscar a Ele, só vai entrar no céu aqueles que estão lavados, remidos e purificados no sangue de Cristo Jesus. Aqueles que têm a fé genuína, a fé verdadeira, a fé. O que é a fé? É fidelidade do grego. É fidelidade, é ação, é confiança.
convicção. Tudo isso é a fé, é confiança. Onde é que está a tua fé? A tua fé está lá no misticismo, lá naqueles signos, lá naquele Pai de Santo que diz que se fazer uma amarração amorosa, aquele homem, aquela mulher volta para você. Isso é prostituição espiritual. Os louvores, vamos prestar atenção com os louvores. Quantos que têm se prostituído espiritualmente por não analisar as letras do que louvam? Se é que é louvores a Deus. Porque atualmente no mundo há tantas músicas gospels que, se você não prestar atenção na letra, há um grande problema. Há um grande problema que pode levar também à morte espiritual. Então, tudo isso é obras da carne. Mas nós temos um Jesus, nós temos um Deus que ele venceu a carne. Ele foi o único homem que passou por essa terra e não se contaminou com a inveja, não se contaminou com briga, não se contaminou com pecado algum. Imagine a grandeza do próprio Jesus nessa terra. A Bíblia diz lá em Isaías 53 que nele não havia formosura para que o desejassem. Não havia formosura em Jesus, mas ele era o próprio Deus. Ele é o próprio Deus, porque ele ainda é Deus. Então, meus irmãos, vamos fugir das vontades carnais. Irmã, é difícil fugir da fornicação, é difícil fugir daquela roda de fofoca, é difícil, irmã, se estar ali perto da pornografia. Mas Jesus, ele venceu tudo isso. Ele venceu os pratos de Satanás, ele venceu as fofocas, ele venceu tudo isso por amor de ti. E tu, que fazes por Jesus? Não que Jesus precise que você faça algo para ele, mas você é grato, você tem sido grato a Deus. Deus, nós podemos ver que desde Gênesis, lá em Gênesis na verdade, nós podemos ver que a Bíblia fala que Deus criou os animais, porém quem deu os nomes aos animais foi Adão. Sabe por quê? Porque Deus quer em todo tempo nos incluir junto dele. Em todo tempo Deus quer que nós, meros mortais, estejamos com Ele. Atualmente eu te faço essa pergunta: onde é que está a tua vida? A tua vida está em Deus? A sua vida quer estar com Deus? Porque há uma diferença de você estar com Deus e você querer estar com Deus. Muitos estão na igreja, às vezes não porque querem, porque são obrigados às vezes pela esposa, pelo esposo, pelo pai, pela mãe, e estão na igreja. Mas será que querem estar com Jesus? Essa noite reflita: você quer estar com Jesus? Você quer ser participante de Cristo, do corpo de Cristo? Você quer fazer a obra de Deus ou você faz porque você é obrigada? Que não seja por isso. Vamos continuar no versículo 3, lá de Tito, né, meus irmãos? Aleluia. Aqui, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos. Olha isso, odiosos. Quando estava no mundo, ou quando está no mundo, a pessoa é uma pessoa odiosa. Passa na rua alguém, olha, às vezes a pessoa nem olhou para você, mas já diz: ai, que tá olhando para mim? Mas olha que pessoa odiosa. O vizinho bate na porta, já: ui, esse vizinho, meu Deus, fica vindo na minha casa. Não, olha que ódio no coração. Ou do nada, sobe aquele ódio assim, lá da ponta dos pés até na cabeça, assim: ai, eu tô irritada hoje, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, isso é o ódio que o próprio Satanás coloca no coração daqueles que não temem a Jesus. Entende? Muitas das vezes o crente também passa umas raivas, uma ira, uma coisa assim que dá vontade de pegar pelos cabelos mesmo. Fazer igual Pedro, cortar a orelha
orelha fora para ver se aprende. Mas, queridos, a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Nós podemos nos irar, mas nós não podemos pecar. Pedro, ele se irou, mas ele pecou. E depois Jesus, com a misericórdia dele, foi lá e colocou a orelha de Malco de novo no lugar, para demonstrar como o amor de Deus é grande e profundo pela nossa vida. Aleluia! Nos dá o exemplo de como nós devemos ser mansos. A Bíblia diz em Gálatas 5 também que o fruto do Espírito Santo é a mansidão. Aleluia! É a mansidão, a longanimidade, o amor, há tantas coisas, mas o fruto é o mesmo, o Espírito que opera é o mesmo, entende? Então nós devemos incessantemente buscar para que o Espírito Santo nos ajude a dar o fruto da presença dele, porque a Bíblia diz lá em Malaquias: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem que ter diferença. Tem que ter diferença. Aleluia. Se é para viver um evangelho fácil, um evangelho de oba-oba, fica no mundo então. Perde a tua salvação de uma vez. Entende? Se não é para estar dentro da igreja e adorar o Deus vivo de coração, então vai logo para o mundo, porque não está igual. Está igual se a pessoa vive na igreja, todo dia na igreja, mas vai para casa, reclama do culto, reclama do pastor, reclama da irmã, reclama do irmão, reclama do ar que está respirando. Do que adianta? Entende? Vamos nos converter a cada dia mais. Como eu sempre digo, nós precisamos todo dia nos arrepender, todo dia buscar o perdão dos nossos pecados, porque só no pensar nós pecamos contra Deus, entende? Então, meus queridos irmãos, vamos cada dia mais nos colocar na presença do Senhor, continuando e odiando uns aos outros. Ou seja, quando estávamos no mundo, ou se você se encontra nessa atual situação, eu venho ler agora o versículo 4 para você que se encontra nessa atual situação, porque é normal, todos nós que estamos na presença de Deus, é pela misericórdia de Deus, porque uma hora nós estávamos assim, e se o Espírito Santo sair de nós vamos estar muito pior que isso. Se um dia, Deus queira que não, em nome de Jesus, o Espírito Santo se retirar da irmã Larissa, a irmã Larissa vai estar pior do que está aqui, vai ser pior que uma nécia, uma desobediente, porque o Espírito Santo já não vai estar mais. E assim é com todos. Assim é com todos sem o Espírito Santo. Mas para você que se encontra nessa situação, longe, afastado de Deus, nós lemos o versículo 4 agora, para você. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, quando Jesus ele veio para esse mundo e se fez carne, lá em João diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha que bênção, Jesus veio, morreu, padeceu naquela cruz, foi esbofeteado, cuspido, pisado, humilhado por amor de nós. Só que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou para salvar a tua alma desses pecados, e salvou a minha alma desses pecados. Aleluia. Então, aqui, e o seu amor para com todos. Todos podem ser filhos de Deus. Todos podem ser filhos de Deus, todos são chamados. Mas os escolhidos são só aqueles que querem estar, querem ser filhos de Deus. Porque não é tão fácil como se diz aí fora: ai, eu sou filho de Deus. Mas vai ver, a pessoa está lá fumando baseado depois. Ai, eu sou filho de Deus. Mas a pessoa está lá fazendo algo que desagrada. Todos nós somos sujeitos ao pecado, sim, e é bem verdade. Mas a diferença entre a criatura e o filho, a criatura ela não sente, ela não entende
que o pecado vai acabar com a vida dela, que o pecado só Jesus vai poder perdoar. Ela não tem o Espírito Santo dizendo: ó, você está pecando. Mas já o filho não. O filho, ele obedece quando ouve a voz do Espírito Santo dizendo: ó, você pecou, pede perdão. Vai, pede perdão, se humilha. Essa é a diferença entre a criatura de Deus, porque todos são a criatura de Deus, mas filhos só os que obedecem. Aleluia. E agora no versículo 5: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Não é porque nós somos bons que nós somos salvos. Ai, eu ajudo 10 famílias por mês com 100 mil reais e mais 800 cesta básica para essas 10 famílias. Ai, eu ajudei uma idosa a atravessar na rua, então eu sou boazinha, eu sou bonzinho e eu vou para o céu porque Deus está vendo que eu sou bom. Deus está vendo que eu fiz uma doação lá na caridade. Deus está vendo. Sim, Deus está vendo, mas não é por mérito teu. Você ser bom não é o suficiente para te levar ao céu. Ser bom é o mínimo. Ajudar o pobre, ao necessitado, a viúva, é o mínimo que tem que fazer. Porque a Bíblia diz que a verdadeira religião, está lá em Hebreus, a verdadeira religião é ajudar o pobre, a viúva e o necessitado. Entende? Então, é o mínimo. Você não vai ser salvo por isso. Não vai, de jeito nenhum. Porque daí você está tirando a glória de Deus. Se acha que é por mérito teu, se é por mérito meu que nós somos salvos, nós estamos invalidando o sacrifício que Cristo fez naquela cruz por nós. Porque se é só sou sobre bom, aí eu sou uma pessoa que respeita o próximo, que faz ali uma ajuda social, que não fala palavrão, eu não fumo, não bebo, então eu sou uma pessoa boa, eu vou para o céu. Não é bem assim. Não é bem assim, porque nós somos salvos pela misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela se renova a cada dia. Isso significa que a cada dia nós temos direito de escolhermos se queremos ou não estar naquele dia com Deus. Porque a misericórdia dele se renova a cada dia. Então Deus está disposto a nos perdoar, a nos salvar todos os dias. Todos os dias Ele quer nos salvar, quer nos ajudar, nos fortalecer. Entende? A graça de Deus. Graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação. A irmã Larissa não merecia a salvação. E é verdade. Quando eu estava no mundo eu não merecia a salvação. É tudo pela graça de Deus. Mas não pode se usar a graça de Deus para dar legalidade para o pecado entrar na tua vida. Dizer, ai, eu falei um palavrãozinho aqui, mas pela graça de Deus eu sou salvo, então não faz mal. Não, porque a Bíblia diz que a graça nós temos segundo a misericórdia de Deus e que nós devemos ter a fé. E a fé sem as obras é morta. Assim como as obras sem a fé também é morta. Então, nós devemos sim. A fé nos leva a orar, nos santificar. Tudo isso, a fé em Cristo Jesus. Continuando o versículo 5. Ele nos salvou mediante um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quem trabalha na tua vida é o Espírito Santo. Quem te lava, quem muda o teu pensar, o teu caráter, quem cria uma nova criatura em você é o Espírito Santo. Por isso é importante buscar o Espírito Santo, buscar o Espírito de Deus, porque Ele te transforma e te lava e muda. A Bíblia diz
renoveis o vosso espírito, a vossa mente, renoveis a vossa mente, e isso só pode ser através do Espírito Santo. Nesta noite, pela misericórdia do Senhor, eu estou pregando. Mas quem vai convencer você do seu pecado não vai ser o que eu estou falando, que a Bíblia está falando, mas é seu Espírito Santo que vai trabalhar no seu coração, em nome de Jesus. Versículo 6, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus, Ele foi para o Pai, mas a Bíblia nos fala: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que vos fará lembrar de todas as coisas das quais tenho-vos dito. É o Espírito Santo quem vai te ajudar a gravar os versículos da Bíblia. É o Espírito Santo. Aleluia. Busque, porque Deus, Ele já mandou o Espírito Santo para nós. Já tem. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Por isso é importante a santificação, a consagração, tudo isso por meio de Jesus. E no versículo 7, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, vocês entenderam como é que é a ordem das coisas? Pecadores miseráveis, que são nécios, desgarrados, escravos, mas após a vida de Cristo, nós temos direito à salvação, devido ao amor de Deus para com todos. E após Jesus, após aceitar a Jesus, descer as águas, cumprir a justiça, tudo isso, porque o batismo é sepultamento para o mundo, sepultamento dessas coisas carnais, para viver com Cristo, que nós temos segundo a misericórdia de Deus, o Espírito Santo que nos muda, que nos transforma. Não espere o dia: irmã Larissa, eu vou esperar mais um tempo até eu ajeitar até a minha vida, ajeitar esse meu problema, eu ser liberto, até eu ter a minha casa própria. Não espere esse dia, porque pode chegar até o dia, mas e se o dia da grande vinda de Jesus chegar antes? E aí, como é que fica a tua alma? Então, priorize o reino de Deus, buscai a Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Então, como nós vimos, o Espírito Santo nos muda, e aí sim nós somos salvos pela graça de Deus, porque lá em Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas tem que estar em Cristo Jesus. E para você estar em Cristo Jesus, você tem que ter o Espírito Santo. Tá bom? E também, continuando ali, segundo a esperança da vida eterna. Nossa esperança tem que ser a vida de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e o Espírito Santo fale mais e mais em vossos corações, porque o horário já está bem avançado. Que Deus abençoe a cada um e bate as palmas e dá glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Se coloque em pé, amada igreja do Senhor. Vamos fazer a parte das ofertas.